Nesse vídeo nós vamos falar sobre o plano de aula. O que vem a ser um plano de aula, qual que é a importância do plano de aula. Primeira coisa, plano de aula é um documento, tá? É um documento que garante que você está trabalhando ou executando aquilo que você planejou o ano todo, ou no semestre, ou no bimestre. Aí você vai falar para mim, mas eu posso planejar, eu posso escrever aquilo ali no plano de aula e posso não aplicar. No entanto, você pode não aplicar, mas você tem um documento que afirma que você aplicou. Agora, o que vai garantir que você aplicou ou não é a aprendizagem do seu aluno. Ah, mas eu coloquei lá que ele aprendeu e ele não aprendeu, eu escrevi lá várias vezes, várias estratégias e ele não aprendeu, e eu acabei, só anotei, não escrevi, não fiz, mas existem técnicas, existem várias técnicas que uma pessoa, um coordenador ou uma analista pedagógica pode chegar na sala e ver se seu aluno aprendeu e como ele aprendeu. Agora, como ele aprendeu, vai dizer se você aplicou ou não o seu plano de aula. Então, quando você fala o seguinte, o papel aceita tudo, aceita. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que o plano de aula é um documento que você vai utilizar para ensinar e para organizar a sua prática pedagógica no sentido de trabalhar com um ser humano, né? na construção de um ser humano. E nesse caso, o ser humano que vai receber esse plano, colaborando, de estar mediando esse conhecimento, esse final que é o receptor desse objetivo que você tem que ensinar, uma criança, por exemplo, essa criança, ela vai saber mostrar para todo mundo se você executou ou não o seu plano de aula. Ah, mas se eu não fiz o plano de aula e se ela aprendeu do mesmo jeito? Bem, aí essa criança vai demonstrar futuramente como ela aprendeu e de que forma ela aprendeu, se ela aprendeu de uma forma aleatória, se ela aprendeu de forma, se ela apreendeu todos os conteúdos de uma forma pensada, reflexiva, porque na verdade, quando chega na criança, quando chega lá no aluno, naquele que recebeu o ensino, essa criança demonstra, o resultado da aprendizagem demonstra como ela aprendeu. E como foi esse ensino, esse processo de ensino-aprendizagem. Por isso que existe avaliação. Quando a gente avalia, gente, nós que somos professores temos que entender que uma avaliação, ela tem um aspecto muito complexo, porque ela abrange vários fatores. E outra, ela não é uma avaliação por si só, ela é uma avaliação que vem trazendo por trás dessa avaliação vários aspectos que demonstram se você trabalhou ou não e se essa criança tem sido trabalhada nesse processo de ensino-aprendizagem de acordo com a proposta, ou que seja do Estado, se for uma avaliação estadual, ou se for uma avaliação federal, que seja, no caso, federal BNCC. Então, a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente faz, porque o tempo todo o nosso trabalho é avaliado mediante o resultado que o nosso aluno apresenta. Por isso que é muita responsabilidade. E o plano de aula é um documento que vai fazer com que a gente não só norteie nosso trabalho, como também a gente tenha uma sequência daquilo que a gente está fazendo, pensa se deve retomar ou não, se está realmente dentro daquilo que eu estou, qual
as competências que eu estou buscando desenvolver até o final do ano, se eu estou caminhando. Então, esse plano vai me remetendo todos os dias ao caminho que eu quero chegar lá no final. O plano de aula, ele tem a sua importância nesses aspectos. Agora, a gente vai analisar o que a gente encontra. O que é o plano de aula? O plano de aula, quando a gente encontra um plano de aula que fala sobre um determinado tema. E aí sim, ele tem um tempo, não é? Ele tem um tempo. Eu coloquei aí embaixo para vocês um plano de aula que eu tirei lá da nova escola, tá? Ali a fonte direitinho da nova escola. Então, ali tem esse plano de aula, né? Ele é o mais antigo, você vê que ele não está alinhado à BNCC, você vai poder se adequar. Pode alinhar, pode adequar a BNCC, mas ele está ali. Todo um plano voltado, não é, às diretrizes antigas, tá? E depois eu coloquei um outro alinhado à BNCC, de forma que você vai poder trabalhar com as crianças, tendo também, olha, você pode ver que ao registrar, é só você, as experiências, as crianças vão ter as mesmas experiências, lógico, o anterior para a criança menor, mas a forma de registrar é diferente. Hoje, da forma que eu registrei o segundo plano, ele é mais simples. Porém, a atividade ela está adequada ao objetivo que é o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento dentro dessa perspectiva da BNCC. E se você olhar lá, a duração desses dois planos, lá por CDD, você vai pensar assim, mas eu desenvolvo rapidinho. Não, a gente tem que pensar nas variáveis. Então, lá tem um tempo de duração, o primeiro, não é? O segundo, porque tem atividades que você vai depender de casa, né, do pai, a mãe trazer. Então, você tem que pensar nisso tudo. Agora, no segundo, eu coloquei lá de 1 a 2 dias. Mas, também pensando nas variáveis. Por quê? Às vezes, no primeiro dia, a criança quer brincar com o material, quer explorar mais aquele material, você vai poder trabalhar com texturas, você vai poder trabalhar com a criança. Vamos passar para o coleguinha cor tal, vou passar para o outro coleguinha cor X, não é? Que cor que é a sua, fulano? Olha, vamos passar para o coleguinha só a cor amarela? Então, ó, vamos pegar a cor, vamos ficar no lado de cá só quem tiver com a cor azul, quem tiver no lado de cá só com a cor vermelha. Então, para eles, porque o tema desse outro plano é cor primária. E aí, de repente, você desenvolve tudo um dia só. Mas, ou você talvez queira gastar 2 dias. Ou, se você colocar numa sequência didática, você pode transformar esse tema, ou utilizar esse tema, né, transformar num livro de história, pegar um livro de história, igual, por exemplo, as três partes. É um livro de história que é bacana para você colocar as cores primárias, né? Então, você pega, traz para uma sequência didática também, e aí você amplia a quantidade de dias que você vai poder trabalhar dentro desta temática. Então, esse plano de aula, por exemplo, foi colocado 2 dias, mas 2 dias por quê? Você vai utilizar uma parte do dia para trabalhar isso, porque tem as outras coisas que você vai ter que trabalhar. Não é? De repente, você está desenvolvendo um projeto, você vai ter que adequar, vai ter que ter um tempo para o projeto, você tem que trabalhar a higienização da criança, a criança tem que ir lá para o parquinho brincar, a criança tem outras atividades que você precisa desenvolver e que você não pode, inclusive, despertando na criança a questão das cores primárias lá fora com outras brincadeiras. Não precisa necessariamente ser esta atividade. Porém, você vai utilizar essa atividade que está sendo anotada para esse fim nesse momento. Olha bem, isso aí é um plano de aula. Então, olha um plano de aula remoto. Você pode considerar isso aqui um plano de aula para aula remota. Tá? Agora, mas o que realmente os professores buscam? Ou o que eles buscam hoje é plano de aula para aula remota, porque nós estamos vivendo essa situação.
Então você pode planejar várias aulas remotas e com vários temas, você pode fazer uma sequência de temas, uma sequência didática, com um tema eu sugiro uma sequência didática e não projeto, tá? Com temas de aula para você trabalhar aulas remotas. A sequência didática você trabalha tantos dias e você já pode, por exemplo, você faz uma sequência didática de tantos dias para a gente poder disponibilizar para os professores, para crianças de 3 anos, para crianças de 4 anos, para crianças de 5 anos. Olha que legal. Já vamos disponibilizar. Eu tenho certeza que você já vai ter condição de fazer e vender para esses professores também, colocando planejamento e depois desenvolver esse planejamento para esses tantos dias. Veja bem, agora o que os professores precisam, querem e sentem necessidade, a sua maioria, é de um plano de aula dentro da rotina. É essa a dificuldade. Esse plano de aula dentro da rotina vai dentro dessa necessidade que a maior parte dos nossos professores enfrentam hoje. Por isso que aquele plano de aula que eu fiz no vídeo, que tem mais de 80 mil visualizações, aquele plano de aula fez e faz tanto sucesso e trouxe muitos professores para a minha lista. Por quê? Porque aquele plano vem trazendo a rotina, parte por parte, momento por momento, que você vai fazer, mais o desenvolvimento de um plano dentro dessa rotina. E é isso, professora, que nós vamos fazer também. É para isso que você está sendo formado. Então, pensa aí, o que é mais fácil para você, não é? Nós vamos fazer duas coisas. Um plano de aula remoto e um plano de aula dentro da rotina. Mas qual é a demanda do momento? É plano de aula remota. Então agora nós vamos correr atrás do plano de aula remota. Aí depois nós vamos para o passo a passo do plano de aula rotina. Ok? Então eu deixei o passo a passo de cada coisa aí para você. Deixei os planos prontinhos. Você vai analisar e ver o que é mais fácil para você começar a fazer. Um beijo no coração.